O dinheiro não segue o suor. Segue a raridade da habilidade e a escala do valor entregue ao mercado. A razão pela qual a maioria das pessoas passa a vida inteira lutando. Financeiramente, não é a falta de esforço, mas a falta de compreensão sobre como o sistema de trocas econômicas funciona na prática. As verdades brutas sobre a construção e retenção de riqueza. O mercado não paga pelo seu cansaço. Se trabalho duro gerasse riqueza automaticamente, trabalhadores braçais, seríamos indivíduos mais ricos do planeta. O mercado financeiro paga pela dificuldade de substituir você e pelo tamanho do problema que você resolve. Ganhar mais não resolve o problema de gastar tudo. O aumento da renda sem disciplina emocional resulta apenas em um aumento proporcional do padrão de vida. Pessoas que passam a ganhar 10 vezes mais e continuam sem reservas não têm um problema de renda, têm um problema de comportamento. A poupança convencional é uma ilusão de segurança. Guardar dinheiro parado significa perder poder de compra diariamente para a inflação. O dinheiro acumulado só ganha proteção real quando é convertido em ativos, bens, negócios ou investimentos, que geram renda passiva ou se valorizam acima da depreciação da moeda. Uma única fonte de renda é uma vulnerabilidade extrema. Qualquer pessoa que dependa 100% de um único salário ou cliente está a uma decisão de terceiros da falência. A estabilidade real não vem de um emprego seguro, mas do controle sobre múltiplos fluxos de receita e da capacidade de criar valor de forma autônoma. O tempo é o único ativo irreponível. Trabalhar apenas trocando horas diretas por moedas impõe um teto físico aos seus ganhos, pois o dia só tem 24 horas. Para não depender mais da sorte, é necessário construir sistemas, delegar ou usar tecnologia para que o valor produzido continue rodando independentemente da sua presença física diária. A sua remuneração no mercado é estritamente regida por 3 variáveis implacáveis: o tamanho do problema que você resolve, a sua capacidade de executá-lo e a dificuldade de encontrar alguém para te substituir. Se você resolve problemas pequenos, receberá remunerações pequenas. O mercado financeiro não paga pelo seu cansaço. Ele paga pela raridade da sua habilidade e pelo tamanho do impacto que você gera. A grande armadilha da maioria das pessoas é o que chamamos de inflação pessoal. Quando a renda aumenta, o padrão de consumo sobe na mesma proporção. Se você passa a ganhar 3 vezes mais, mas gasta exatamente o que ganha para manter aparências, o seu patrimônio líquido continua estagnado. Você apenas trocou uma gaiola de ferro por uma de ouro. A verdadeira riqueza não é vista nas roupas que você veste ou no carro que você dirige, mas nos ativos invisíveis que trabalham para você enquanto você dorme. Existem apenas 2 caminhos no mundo financeiro: adquirir ativos ou acumular passivos. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso de forma recorrente, como investimentos, imóveis alugados, negócios escaláveis e direitos autorais. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso através de manutenção, depreciação, impostos e juros. Quem vive sem dinheiro foca no consumo e no acúmulo de passivos. Quem constrói liberdade foca de forma obsessiva na compra e na construção de ativos. Não guarde dinheiro parado na poupança esperando segurança. A inflação consome o poder de compra da moeda todos os dias. O dinheiro acumulado só ganha proteção real quando é convertido em ativos que se valorizam acima da inflação ou geram juros compostos. Nos juros compostos, a variável mais importante não é a quantidade de dinheiro investido, mas sim o tempo. A constância de aportar todos os meses supera qualquer tentativa de acertar o momento perfeito do mercado. Proteger o capital é tão importante quanto multiplicá-lo. Ter uma reserva de emergência equivalente a 6 meses do seu custo de vida não é um luxo. É o escudo que impede você de aceitar acordos ruins por desespero ou de vender seus investimentos nos momentos de crise. Enquanto você for a engrenagem principal da sua fonte de receita,
Seus ganhos estarão limitados ao total de horas que você consegue trabalhar em um dia. O tempo é o único ativo que não pode ser reposto. Para que a escassez nunca mais faça parte da sua vida, você precisa parar de perguntar como você mesmo pode fazer uma tarefa e começar a perguntar como pode construir um sistema, usar a tecnologia ou contratar pessoas para fazerem isso por você. É assim que você desvincula o seu tempo do seu faturamento e assume o controle definitivo da sua liberdade. O controle do seu destino financeiro não começa no dia em que você ganha o seu primeiro milhão, mas no momento em que você assume a responsabilidade total pelas suas escolhas de consumo. A maioria das dívidas não nasce da necessidade real, mas da tentativa de impressionar pessoas que você sequer gosta, como um dinheiro que você ainda não tem, para sustentar uma imagem que não é a sua. Enquanto o seu ego for maior do que o seu patrimônio, o seu orçamento continuará sangrando. Para que a riqueza se torne inevitável, você precisa mudar a sua relação com a gratificação. Quem troca o futuro promissor por um prazer imediato, passa a vida inteira pagando o preço da imaturidade. Quem aprende a adiar a recompensa e investe o excedente com constância constrói uma fortaleza inabalável. O dinheiro é um servo fiel para quem sabe comandá-lo, mas um mestre implacável para quem se deixa dominar por ele. Entenda que o investimento mais rentável e de menor risco que existe no mundo é a sua própria educação estratégica. Nenhuma crise econômica, nenhum governo e nenhuma mudança de mercado pode confiscá-lo ou tirar do seu cérebro o conhecimento de como gerar valor. Quando você se torna um profissional altamente capaz, focado em resolver problemas complexos e em criar soluções que economizem tempo ou dinheiro para os outros, a abundância deixa de ser um objetivo distante e passa a ser uma consequência matemática. A partir de hoje, pare de tratar o seu dinheiro como um bilhete de gastar e passe a tratá-lo como um exército de soldados. Cada moeda que entra na sua conta deve receber uma ordem clara: trabalhar para capturar mais moedas e proteger o seu território. Multiplique as suas fontes de receita. Elimine os vazamentos invisíveis do seu orçamento. Proteja o seu capital contra a inflação e construa algo que continue gerando frutos de forma autônoma. É assim que a dependência financeira morre, a dignidade se consolida e a escassez nunca mais encontra espaço na sua história. A transição para a independência definitiva exige que você entenda como o dinheiro flutua entre os três pilares da economia real: a geração, a retenção e a multiplicação. A maioria das pessoas passa a vida inteira focada em apenas um desses pilares, geralmente na geração primária, e por isso vive em um ciclo contínuo de esforço sem construção de legado. Na fase de geração, o seu objetivo principal deve ser aumentar a sua eficiência de caixa. Isso significa transformar o seu conhecimento técnico em produtos, serviços ou processos que não exijam a sua presença física para cada centavo faturado. Se você é um profissional autônomo, um prestador de serviços ou um funcionário, a sua primeira meta precisa ser empacotar o seu conhecimento em algo escalável. Quando você cria um método, automatiza uma operação ou lidera uma equipe treinada para executar o seu padrão de qualidade, você quebra a barreira do tempo e passa a faturar pela escala do sistema, não pelas horas do seu relógio. Na fase de retenção, a regra é a clareza absoluta sobre o fluxo de caixa. O dinheiro escorre pelos pequenos vazamentos invisíveis do dia a dia. Taxas bancárias desnecessárias, assinaturas esquecidas, compras por impulso e juros de financiamentos longos. Quem não mede para onde vai cada moeda, perde a capacidade de acumular. Trate o seu orçamento pessoal com a mesma rigidez com que um grande executivo administra uma corporação. Separe o valor do seu custo de vida mínimo. Fixe a sua meta de aporte mensal como uma conta obrigatória, que deve ser paga a você mesmo em primeiro lugar, e só então destine o restante ao consumo não essencial. Por fim, na fase de multiplicação,
Você deixa de ser apenas um trabalhador e se torna um alocador de capital. Investir não é um jogo de apostas ou de tentar adivinhar a próxima oportunidade da moda. É uma ciência de alocação de risco. O investidor inteligente busca a consistência de retornos reais ao longo dos anos, reaplicando cada dividendo, cada rendimento e cada lucro gerado para alimentar a bola de neve dos juros compostos. Quando o rendimento anual dos seus ativos ultrapassa o seu custo de vida básico, você atinge o ponto de virada definitivo. A sua existência deixa de ser custeada pelo seu suor e passa a ser sustentada pelas decisões inteligentes que você tomou no passado. A construção da sua autonomia financeira exige que você passe a olhar para o mercado com os olhos de quem constrói o jogo e não de quem é apenas uma peça no tabuleiro. A grande verdade é que o sistema econômico foi desenhado para premiar a produção e penalizar o consumo desenfreado. Enquanto a maioria das pessoas passa o dia pensando em qual produto vai comprar com o próximo pagamento, quem domina as finanças passa o dia pensando em qual solução vai criar para capturar o valor que já está circulando no mundo. Essa mudança de postura exige uma disciplina que poucos estão dispostos a exercer. O controle absoluto das suas emoções diante das tentações do curto prazo. A ansiedade por status é a maior causadora da ruína financeira de quem começa a prosperar. O desejo de demonstrar sucesso antes de realmente ter construído uma base sólida faz com que profissionais brilhantes queimem o capital que deveria ser a semente do seu império. O dinheiro aceita o erro por inexperiência, mas não tolera a arrogância da ostentação. Para garantir que a escassez fique para trás de forma permanente, você precisa diversificar não apenas onde investe o seu dinheiro, mas como gera a sua renda. Crie braços de faturamento que operem em dinâmicas diferentes. Uma fonte baseada no seu conhecimento direto, outra ancorada em produtos digitais ou fisicamente escaláveis, e uma terceira totalmente sustentada por rendimentos de ativos financeiros. Quando uma das fontes enfrenta um período de retração, as outras equilibram a estrutura, garantindo que o seu fluxo de caixa nunca seja interrompido. Entenda que o maior benefício de ter um patrimônio consolidado não é a possibilidade de comprar bens de luxo, mas a capacidade de dizer não para o que fere os seus valores, para contratos abusivos ou para ambientes que limitam a sua evolução. A riqueza real se mede pelo número de dias, meses ou anos que você conseguiria viver com total qualidade de vida se parasse de trabalhar hoje. É essa autonomia que traz a verdadeira paz de espírito e transforma para sempre a sua história e o legado da sua família. O caminho para a prosperidade perene exige uma reestruturação profunda da sua relação com o fracasso e a volatilidade. No ambiente econômico global, momentos de crise e retração não são anomalias. São eventos inevitáveis e cíclicos. A diferença fundamental entre quem é destruído por uma instabilidade e quem se beneficia dela reside na capacidade de construir uma estrutura antifrágil. Enquanto o indivíduo comum se desespera diante das oscilações do mercado, o investidor e empreendedor estratégico prepara o seu caixa para adquirir excelentes ativos por uma fração do seu valor real no momento de pânico geral. Para alcançar esse nível de sofisticação financeira, você deve dominar o conceito de alocação tática e liquidez imediata. Manter uma parcela do seu patrimônio em caixa estratégico não significa deixar dinheiro ocioso, mas sim guardar munição para as maiores oportunidades das décadas. A pressa em alocar cada centavo em ativos de alta oscilação sem o devido respaldo de liquidez é o erro de quem confunde ansiedade com visão de futuro. Quem tem liquidez e paciência dita as regras do jogo quando a tempestade chega. Além disso, a consolidação da sua independência financeira exige a remoção completa de intermediários e dependências nocivas. Não confie a gestão da sua vida financeira cegamente a terceiros
gerentes de instituições bancárias ou consultores, cujos incentivos estejam desalinhados com os seus objetivos. Ninguém cuidará do seu patrimônio com a mesma diligência e responsabilidade que você. O conhecimento técnico das regras tributárias, da legislação patrimonial e das dinâmicas do sistema financeiro é o seu dever primário se você deseja proteger a sua riqueza contra a ganância de terceiros e o peso da ineficiência estatal. A mentalidade de quem erradicou a escassez da própria vida é pautada na criação contínua de valor, na preservação rigorosa do capital e na visão de longo prazo. Não existe atalho mágico, não existe ganho fácil e não existe estabilidade sem esforço consciente. A verdadeira riqueza é construída tijolo por tijolo, decisão por decisão, com a frieza de quem entende a matemática, dos números e a firmeza de quem assumiu as rédeas do próprio destino. A maturidade patrimonial exige compreender que a fase mais desafiadora da jornada financeira não é acumular a primeira grande quantia, mas sim gerenciar o peso da complexidade que o patrimônio traz consigo. Conforme os seus ativos crescem, as ameaças à sua estabilidade deixam de ser a falta de renda e passam a ser a ineficiência operacional, a sobrecarga tributária e a exposição excessiva a riscos judiciais ou de mercado. Para blindar o que você construiu, torna-se indispensável dominar a arquitetura de proteção e inteligência patrimonial. Isso significa estruturar seus bens através de veículos jurídicos e operacionais eficientes, como holdings familiares, planejamentos sucessórios, bem desenhados e alocações internacionais, em moedas fortes. A diversificação geográfica e cambial não é um privilégio para bilionários. É uma necessidade básica de sobrevivência para qualquer pessoa que deseja proteger o fruto do seu trabalho contra a instabilidade política, a desvalorização da moeda local e a insegurança jurídica. Outro fator determinante na manutenção da abundância é o rigor no gerenciamento do risco de ruína. No universo dos negócios e dos investimentos, você pode estar certo 99 vezes, mas se a centésima decisão carregar um risco de perda total do seu capital, você voltará ao ponto de partida. A regra de ouro dos grandes alocadores de capital é nunca comprometer a integridade da sua base em busca de retornos marginais. O verdadeiro sucesso financeiro é medido pela resiliência da sua estrutura diante dos piores cenários possíveis, e não pelo seu desempenho nos momentos de euforia. Por fim, a longevidade da sua liberdade depende diretamente da cultura que você estabelece dentro da sua casa e do seu ecossistema. De nada adianta erguer uma estrutura financeira sólida se os seus herdeiros e parceiros não forem educados na mesma filosofia de trabalho, valor do dinheiro e responsabilidade. O patrimônio que não é acompanhado por educação e valores converte-se rapidamente em um catalisador de ruína nas gerações seguintes. A riqueza definitiva é aquela que se perpetua como um sistema vivo, onde a sabedoria de gestão é transmitida com a mesma precisão e rigor com que os ativos foram acumulados. A sustentabilidade do seu império financeiro requer o entendimento absoluto sobre a psicologia do poder e a gestão de alianças estratégicas. A expansão de qualquer grande empreendimento atinge um limite estrutural no momento em que depende unicamente da visão do seu fundador. Para cruzar essa barreira e alcançar a verdadeira escala multinacional ou institucional, é imperativo dominar a arte da liderança, do alinhamento de incentivos e da governança corporativa. Saber contratar, reter e engajar talentos extraordinários é o multiplicador definitivo do seu patrimônio. Profissionais de alta performance não trabalham apenas por um salário. Eles buscam autonomia, propósito e um ambiente onde os seus próprios interesses estejam diretamente vinculados ao crescimento exponencial do ecossistema. Estruturar modelos de parceria,
sociedades com participação nos lucros e planos de acionistas alinhados a longo prazo. Transforma contratados passivos em donos coproprietários da operação. Quando a sua equipe pensa e age como dona do negócio, a capacidade de inovação e a velocidade de execução se multiplicam sem a necessidade da sua vigilância constante. Paralelamente, a sofisticação da sua gestão exige a implementação de auditorias rigorosas, métricas de desempenho claras e uma cultura inegociável de conformidade ética e financeira. O crescimento acelerado sem processos consolidados é a receita exata para a sangria de recursos, através de fraudes internas, desperdícios operacionais e perda de competitividade. A governança não serve para burocratizar o seu avanço, mas sim para criar os trilhos de aço pelos quais a sua máquina de gerar valor poderá rodar em altíssima velocidade sem o risco de descarrilar. A verdadeira mestria nos negócios e nas finanças se revela quando você transforma o seu patrimônio de um simples monte de capital, acumulado em uma instituição viva e autônoma. Uma estrutura que produz renda, gera empregos, desenvolve comunidades e perpetua a sua filosofia de vida por gerações, garantindo que o seu nome e a sua história permaneçam como um monumento de prosperidade, força e independência inabalável. A verdadeira liberdade não é sobre acumular números em uma tela por pura vaidade. É sobre ter o poder de escolha, a tranquilidade de proteger quem você ama e a certeza de que o seu tempo pertence inteiramente a você. A escassez é um ciclo que se alimenta da ignorância e da acomodação, mas ela quebra no exato instante em que você decide dominar as regras do jogo e agir com disciplina inabalável. O momento de mudar a sua realidade não é no mês que vem, não é na próxima segunda-feira, é agora. Assuma o controle, construa os seus ativos e garanta que a falta de dinheiro nunca mais limite o seu potencial. Se este conteúdo abriu a sua mente e te deu a clareza necessária para virar essa chave, inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das próximas estratégias. Deixe o seu curtir e comente aqui embaixo qual é a decisão que você vai tomar hoje para mudar o seu futuro financeiro. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que precisa ouvir essa verdade agora mesmo. Nos vemos no topo.